Amigos do canal Calcio Parlato, acabamos de ver um jogo muito interessante, um jogo jogado de verdade entre Fiorentina e Milan, 4-3, um jogo onde a expectativa, nossa, de todos, era aquela de que perante uma Fiorentina absolutamente desfalcada, sobretudo na zaga, a Milan pudesse de fato aproveitar e ganhar contra um time que é sempre complicado e contra o qual não é fácil, sobretudo ganhar em casa, e aconteceu exatamente o contrário. A Fiorentina conseguiu aproveitar, ao contrário, alguns momentos de pouca lucidez, sobretudo na parte do meio de campo para frente do Milan, e aquela solidez, aquele grupo sempre muito compacto, tanto em campo como fora do campo. Nesse momento, Pioli não conseguiu mostrar novamente. Leão, que jogou muitas bolas, com grandes oportunidades, sobretudo do lado em que, nas laterais da Fiorentina, não tinha e não tem zagueiros efetivos, são laterais como o Biraghi e o Driozola, que gosto muito de atacar, gosto muito, sobretudo do Driozola, de ir para o centro, e o Leão parecia que pudesse ser de fato o dia dele, mas, como sempre, o Leão, no momento em que a oportunidade aparece, alguma coisa acontece. O Leão teve muitas oportunidades, fez jogadas, algumas maravilhosas, mas sempre aquela jogada a mais, sempre aquele momento um pouco acima daquilo que foria eventualmente necessário. E, ao mesmo tempo, o Ibrahimovic, que, embora tenha marcado 2,5 gols, porque o terceiro gol, de fato, contra depois uma trave, já com o jogo praticamente acabado, mas Ibrahimovic, no primeiro tempo, estava muito isolado, mas teve duas chances nítidas, duas chances nítidas, sobretudo a primeira, aquela de cabeça, onde estava praticamente sozinho, com a possibilidade de escolher onde cabecear. Escolheu, mas escolheu de forma errada, tirando para fora. Então, naquele momento, no 0-0, a situação poderia ser bem diferente. Do outro lado, o Saelemaekers não estava muito bem, e irreconhecível Dias, que de fato foi um dos... Depois do Covid, ele não conseguiu mais voltar. São jogadores de grandíssimo dinamismo e que precisam de continuidade. Uma interrupção nos treinos e na frequência de jogos que o Covid acarreta, acaba sendo de fato algo bastante impactante. Tonali, que se tentaram fazer, de fato, aquele jogo que eles conhecem, de ficar, por exemplo, em vertical na hora de começar o jogo, que se vem buscar a bola do goleiro e vai, depois o Tonali se coloca também no miolo do campo, no círculo do meio de campo, fazendo dessa forma, abrindo bastante o campo, com os dois centrais que se abrem, os dois laterais que avançam muito, mas hoje faltou, talvez, no Milan, algo que não tem faltado ultimamente, a individualidade. Tatarusanu, que nós do Calcio Parlato, desde o início, desde o dia da machucado do manhã, dissemos que o problema do Tatarusanu sempre foram as bolas aéreas. E esse foi, de fato, o grande problema. A falha, sim, né, do Gabbia, que ingenuamente protegeu uma bola que não fazia sentido proteger naquele momento, mas a falha do Tatarusanu é medonha por um goleiro dessa envergadura, mas faz parte do repertório dele. A falha do Theo Hernandes no último gol, que de fato acabou com o jogo, né? Porque com 3-2, né, embora o Milan tivesse acabado as pilhas, né, o Theo Hernandes fez o outro erro bastante grave, assim como do lado da Fiorentina, claro, que o Jacques Bonaventura também deu de presente uma bola para
o Milan chegar, né, bem mais próximo, começar a voltar com o 3-2. Um jogo, de qualquer forma, jogado a altíssimos ritmos, tanto do ponto de vista físico, tanto do ponto de vista das verticalizações, e tanto do ponto de vista do cambiamento de jogo, sobretudo por parte da Fiorentina, um jogo para ser estudado e visto para quem joga de futebol. E quem deveria ver esse jogo é o senhor Allegri, né, que pratica o antifutebol. Né? 2 pênaltis para ganhar da Lazio, 2 pênaltis, primeiro com intervenção do VAR, que intervém, parece, só quando interessa, e é uma falta de parâmetro, é uma falta de homogeneidade de juízo que é muito grave, que é muito questionável. Nós vemos falando isso, parece muito complicada essa situação, mas, enfim, o Allegri deveria ver o jogo de hoje e entender que jogar futebol é isso. Você pode perder, você pode ganhar. Pioli não deixou em nenhum momento de tentar voltar. O italiano ganhando de 3-0, não deixou em nenhum momento de continuar construindo. Continuou tocando bola, continuou fazendo o próprio jogo. E esse é o futebol. O futebol da Juventus, o futebol do Allegri, nesse momento, é exatamente aquilo que ninguém quer ver. O torcedor da Juventus que vai hoje festejar e fazer carrossel, talvez, porque ganhou 2-0 da Lazio com 2 pênaltis. Não vai. Não vai. O torcedor da Juventus sabe que a Juventus está em um buraco e, mesmo tendo ganhado hoje, não vai poder festejar. Mas não é da Juventus que estamos falando de um Milan que tinha tudo para poder ganhar esse jogo. Em um determinado momento, no 2-0, deu a impressão que, de fato, o Milan poderia, a Fiorentina estava em dificuldade, poderia encurtar e logo empatar, mas aí veio improviso o 3-0 e aí a situação ficou muito complicada. Saponara, no finalzinho, né, dos primeiro tempo, fez um gol com tiro a giro, como já se diz na Itália, na gíria, né? Tira giro, né? Tiro com uma voltinha, que é a especialidade do Insigne e Napoli, que são grandes pessoas com sempre muito bom humor, inventaram essa palavra, tira giro, que inclusive encontra já nos neologismos do vocabulário trecânico, o vocabulário italiano mais famoso. E com 2-0, mas o Milan chegando e parecendo que, apesar de o Pioli ter demorado a fazer as trocas, mas parecia que, de fato, o controle do Milan teria voltado, tanto com o Leão, tanto com o Hernandes, e uma certa dificuldade da Fiorentina, sobretudo quando o Odriozola chegava questões mesmo de físico, né, em grande dificuldade. Mas o Milan não conseguiu aproveitar. Muitos erros, né? Repito, né? O Ibrahimovic tem o mérito de 2 gols, mas tem mérito de ter dado 2 gols quando estava 0-0 e quando estava 2-0. De qualquer forma, um jogo para ser visto, revisto, um jogo para ser estudado, um jogo que honra o futebol e deixa ainda mais interessante o nosso campeonato. O Milan amanhã, perdão, o Napoli amanhã tem uma parada duríssima. O Milan amanhã tem uma parada duríssima contra o Napoli, de novo, perdão, contra a Inter, mas será um jogo, não duvido, no mesmo nível que esse. Só mencionando aqui o fato de que tanto Vlahovic com 2 gols, como Ibrahimovic com 2 gols, são 2 centroavantes que exaltam muito a figura do centroavante clássico. E quem é que não gosta de ter um centroavante assim? Né? E qual é o outro centroavante que também exalta, com características um pouco diferentes, porque o Ibrahimovic e o Vlahovic, de alguma forma, sobretudo o Ibrahimovic de alguns anos atrás, se parece bastante, mas o outro é Zapata. O Zapata que hoje, mais cedo, fez outro jogo daqueles no 5-2 contra o Spezia. Bom,
Esse é Cálcio Parlato, aguardo vocês todos para a nossa live de domingo, a grande live do fechamento da 13ª rodada, depois do jogo de Milan, de novo, Napoli e Inter, e às 22 horas, horário perfeito para nós encontrarmos na nossa live. Continue seguindo, continue apoiando o nosso canal. Estaremos de volta em breve. Tchau.